E aí pessoal, tudo bem? Léo Torres da Arquitetura da Mudança de novo. Ontem eu fiz um vídeo falando como você, dando dicas de como você pode gerar tempo para você começar a tomar conta da sua vida e das coisas que realmente são importantes, né? Ou seja, parar de resolver problema dos outros, né? E por aí vai, seja do trabalho, seja da família, seja do seu cônjuge e tudo mais. Então ontem eu acredito ter te ajudado a resolver um problema, que é gerar tempo, né? Gerar tempo para você. Mas junto com isso, ou seja, quando você começa a gerar tempo para você, você começa a ter tempo de sobra. E um problema que eu vejo muito comum, né? Não vou nem chamar nem de problema, mas uma situação que eu vejo muito comum é a pessoa começa a ter tempo e não sabe o que fazer com o tempo, porque ela estava acostumada a resolver problema dos outros, a tomar conta da vida dos outros, né? A fazer planilha dos outros, PowerPoint para os outros e tal. E aí de repente ela se toca de que ela estava, né, resolvendo muito problema dos outros e não estava resolvendo o próprio. E aí ela começa a ter tempo para ela mesma, então ela fica, e agora? Né? O que eu faço com esse tempo? Aí se sente ociosa, se sente improdutiva, começa a vir uma culpa, né? E uma série de outros sentimentos pela ociosidade, entre aspas, ou pelo tempo que está sobrando. E aí eu vou falar o que funcionou para mim e que foi muito bom, tá? Porque eu passei a cuidar mais do meu tempo de forma melhor, mais saudável, né? Porque sobrar tempo é uma coisa maravilhosa, tá? Então, quando sobra tempo, você começa a tomar essas medidas aí, essas ou outras, né, que surgem aí no meio do caminho, e você começa a sobrar tempo. O que você vai fazer? Você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para a sua rotina, você vai olhar para que horas você dorme, que horas você acorda, se você está comendo direito, se está bebendo água, né? Se você está dando atenção para os seus filhos, se você está dando atenção para o seu marido, para a sua esposa. Você começa a olhar para a sua vida, para aquele seu núcleo emocional ali perto, né? Se você está cuidando das pessoas que você ama, mas principalmente se você está se cuidando, tá? E aí eu notei também que muita gente tem dificuldade de sonhar, porque às vezes a gente fica tomando tanto conta da vida dos outros que a gente não tem os nossos próprios sonhos, né? A gente às vezes não sabe nem o que a gente quer, a gente pega a vontade do outro, o sonho do outro, né? A gente constrói castelo no terreno do vizinho, então a gente passa a não saber mais nem o que a gente quer, e é uma dificuldade muito comum isso, ou seja, você não sabe o que você quer. E aí eu digo sonho, tá, gente? Eu não estou dizendo ter carro, ter isso ou ter aquilo, é ser teu sonho, entrar em contato com você mesmo, o que você de fato quer fazer da sua vida, sabe? E aí, o sonho é uma coisa muito importante, né? Então tem gente que tem vontade de morar fora do país, trocar de apartamento, trocar de carro e tantos outros sonhos por aí. Mas tem gente que tem sonhos talvez um pouco mais simples, né? De quitar a casa. E tem uma outra coisa legal também, que é o seguinte: às vezes o sonho, às vezes não, geralmente o sonho é daquele momento que você está vivendo a sua vida, daquela fase da sua vida. Então às vezes você está quitando o seu apartamento, então o sonho é acabar de quitar o apartamento, né, pagar as parcelas e tal, tá? E depois vai ter outro sonho. Então entenda que o sonho ele é momentâneo, né? Porque depois que você atinge, você vai querer outro sonho. É importante que você sempre tenha um sonho. Então eu vou falar o que funcionou para mim. Eu sempre construía castelo no terreno do vizinho. Eu nunca tive o meu próprio sonho. E a maneira que me ensinaram a sonhar foi realizar pequenos desejos, fazer uma pequena lista de coisas que eu gostaria de ter ou fazer, né? Então vou dar um exemplo. Eu de 1 ano e meio para cá comecei num processo de emagrecimento, parei de beber, passei a fazer dieta. Eu não era obeso, mas eu estava com peso fora do meu, estava sem disposição, estava com uma barriguinha que não estava legal. Então eu comecei a tomar uma série de medidas para emagrecer, para ficar no shape mesmo. Só que o que aconteceu? Como eu emagreci, meu corpo começou a ficar melhor, mais durinho e tudo mais, com uma forma melhor, as roupas que eu usava, principalmente as camisas, elas continuaram do mesmo tamanho, elas continuaram largas, né? Então eu passei a emagrecer,
mas as camisas continuaram do mesmo jeito. E toda vez que eu saía de casa ou eu me olhava no espelho, eu estava com uma aparência estranha, porque eu estava emagrecendo, né? Estava fazendo dieta, me cuidando, indo para academia e tal, mas a camisa continuava a mesma. E aí eu falei, cara, eu preciso trocar o meu guarda-roupa, botar camisas do meu novo tamanho, né? Ou seja, camisas menores, para elas ficarem mais justas, porque eu queria valorizar o meu corpo. Então, a primeira coisa que eu botei na minha lista de desejos para eu aprender a sonhar grande foi começar a trocar meu guarda-roupa. Então, toda a roupa que eu comprava já do meu tamanho. Então, eu passei a usar camisas mais justas, tipo essa daqui, essa aqui é uma camisa mais justa. Essa camisa não existia há 8 meses atrás. Ela apareceu de um tempo para cá, que é uma camisa que fica mais colada no corpo, né? E as camisas de academia, por exemplo, camisas mais justas, e as camisas de sair também mais justas, e as outras eu fui doando, fui tirando, fui parando de usar. Então aquilo passou a ser a parte do novo Léo que estava aparecendo, porque eu comecei a mudar, e quando você muda uma coisa, outras coisas vêm na esteira, né? Então essa foi uma pequena lista, pode parecer uma bobagem, mas não é, porque eu comecei a cuidar mais da minha saúde, comecei a emagrecer, eu precisei trocar de meu guarda-roupa, então botei lá, comprar roupas do meu tamanho, e passei só a usar camisas justas, tá? E bermudas também, e calças também. A outra lista, eu quis trocar de academia, porque a academia que eu estava malhando, eu não estava mais gostando dela, então botei lá na lista, só troquei uns 3 meses depois, mas eu fui lá e realizei esse pequeno desejo, esse pequeno sonho. Era uma academia mais cara, mas eu fui lá e mudei. Eu estava a fim de comprar uma bike elétrica, e é um investimento um pouquinho maior. Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui ter carro é complicado, e o estilo de vida que eu levo me permitia ter uma bike, né, para os lugares que eu queria frequentar. Então, depois que eu mudei de academia, que é uma academia mais longe, eu praticamente fui obrigado a realizar outro desejo, que era comprar a bike, porque o deslocamento era um pouco maior, não dava mais para eu ir andando. E assim eu comecei a ter pequenos desejos e realizando. Eu queria ir num restaurante diferente que abriu perto daqui de casa, eu ia lá no restaurante. Então eu fui aprendendo a sonhar, porque eu não sabia sonhar, não sabia nem o que eu queria. Então eu dei o meu exemplo, mas para você que vai começar a ter tempo, assim, não é que é obrigatório, mas naturalmente você vai precisar olhar para você mesmo. E às vezes você vai ter desejos aí ou vontades que você, né, por conta da vida deixou esquecido para trás, vontades ou desejos de criança, que você, quando tiver mais tempo, é legal que você resgate. E aí eu falei dessa minha pequena lista rapidinho aqui, mas você pode ter um desejo de viajar para um determinado país ou para uma determinada cidade, né? Seja sozinho, seja acompanhado, sabe? Trocar de carro, sabe? Mudar de emprego. Você pode, quando tiver tempo, passar a estudar uma determinada matéria que você não tinha tempo, começa a estudar, sabe? Então, sobrar tempo é uma coisa boa. Agora, saiba também o que fazer. E a minha sugestão é, quando você tiver com o seu tempo sobrando, olhe para você, para o que você gosta. Faça uma pequena lista de coisas que você gostaria de fazer, sabe? Porque é uma maneira de você entrar em contato com você mesmo. O que eu quero fazer só para você? Às vezes você quer fazer um esporte, sabe? Às vezes você quer passar a se alimentar direito, quer passear, quer ir mais à praia, dependendo, né, do lugar que você mora, sabe? Quer ir passear mais no parque, quer ter mais tempo com os amigos, eu não sei. Mas comece a fazer coisas que te deem prazer. Ler um livro, né? Então, faça coisas que te deem prazer, que te levem para um estado de maior alegria, de maior felicidade, e que te coloquem em contato com você mesmo. Use bem o seu tempo e use para você, para mais ninguém. É claro que se for casado, você tiver filho, use para sua família, use para cuidar dos seus. Mas se isso for uma coisa que te traz prazer, faça, sabe? Mas busque coisas só para você, e não tem nada a ver com egoísmo não, sabe? Tem a ver com você entrar num estado de se dar prazer, de se dar alegria, de fazer coisas, de se proporcionar momentos seus e de mais ninguém.